Hoje é dia de falar de carro japonês aqui na garagem, um pequeno carro que tinha muitas características interessantes. A gente falou de um GTI há muitos anos atrás e hoje vamos falar da versão de entrada, né? Uma das versões de entrada que é o Suzuki Swift. Então, confere aí. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Suzuki Swift. Eu falei na cabeça do vídeo, né? Mas vai estar no final desse vídeo, eu vou colocar essa matéria. A gente gravou com um GTI, acho que há uns 12 anos atrás, talvez. Faz um bom tempo. Era inclusive, o proprietário morava em Santos, né, ele subiu a serra e a gente gravou, bem legal, tinha umas mudanças de escape e tal, ele não estava completamente original, mas um carro muito interessante na época, principalmente porque é muito engraçado como o ciclo vai mudando, né? Há 10 anos atrás, a gente estava falando em 2014, esses carros da década de 90 ainda tinham 20 anos, então as pessoas falavam deles, mas ainda não estava meio na crista da onda, vai usando uma expressão não muito nova. Não estava, né, na moda. Então quem gostava, gostava, porque tinha tido aquela história toda de carro antigo. Mas ainda não se falava tanto, né? O carro tem 20 anos e tal. Agora que eles chegaram a, vou falar, a maioridade clássica, né, quando chega a 30 anos, esse carro, por exemplo, esse exemplar de 94 tem placa preta. E já podem fazer vistoria, colocar a placa preta, daí a atenção das pessoas parece que muda por conta disso também. O Swift chegou ao mercado em 1984, né? Na metade dos anos 80, aquela ideia de carro japonês, diferente dos K-Car, né? Esse carro era no segmento B lá no Japão, então um carro que tinha um tamanho um pouco maior, mas uma característica bacana que a gente vai falar que é o motor tricilíndrico. Os K-Cars, como a gente viu, né, do Daihatsu, eles tinham uma outra pegada, né? Assim, eram carros ainda menores, pagavam menos imposto, eles se enquadravam na legislação japonesa de uma outra forma. Esse carro também, logicamente, um carro pequeno, econômico, perfeito para andar em grandes cidades, mas é de um outro segmento de mercado. Mas foi um carro que foi bem aceito. Inclusive, uma coisa legal é que justamente o Swift ele foi vendido em vários países e montado em vários países diferentes. Então é muito engraçado como você vê que ele teve nomes diferentes. Um dos nomes mais conhecidos, já aí na segunda geração, já era chamado Geo Metro. E também ele foi feito pela Chevrolet, sob licença, né? A gente vai falar de outro Suzuki aqui e eu vou também falar a diferença que tinha. Mas é engraçado, né? Carros idênticos, mas com nomes diferentes. Essas questões de mercado são sempre bacanas, né? Em 88 chegou a segunda geração, a geração até pequena, né? 8488, e chegou a segunda geração, que é exatamente essa aqui. Na segunda geração já um design diferente, cantos mais arredondados. Esse design do final dos anos 80, já que já tem muita inspiração para o que viria, né, na década de 90, eu acho legal. Gosto dos quadradões, mas esse que é quadrado, mas mais arredondado, vocês entenderam exatamente o que eu quis dizer, né? Ele já tem um quê diferente, eu particularmente acho que é um design muito legal e na época foi muito contemporâneo, foi bem moderno, né? Eu lembro dos carros que eram lançados na época. O Logos que a gente viu também, é um carro dos anos 90, sempre concebido anos antes, né, de chegar às ruas, é bem bacana a inspiração do design. Nesse sentido, na sequência, foi lançado em 88, segunda geração, lá em 91 chegou ao Brasil. Como a gente sabe, as importações foram reabertas em 90 e a gente passou a ter aí uma invasão, no bom sentido, de carros de diferentes marcas. Finalmente o nosso mercado foi aberto, começou a receber carros de fora. No começo, acontecia com esses carros, com os carros japoneses, muito o que acontece com os chineses. Os chineses agora eles conseguiram se estabelecer bem no mercado, mas também tinha uma desconfiança. Quando o carro japonês foi entrar nos Estados Unidos também, cara, era um negócio impressionante. Você imagina lá mais ainda, né? Com aquele nacionalismo que eles têm, pô, o carro de fora lá, tirando o carro alemão, era meio esquisito. Bom, esse é um Swift tricilíndrico, esse carro tem um opcional que é o ar-condicionado, acaba sendo bom, né? Aqui no Brasil principalmente, mas justamente o que eu falei do design, dá uma olhada na frente. Uma frente simples, cantos arredondados, não tem faróis auxiliares, você vê eles já deixam aí o espaço, né, digamos assim, para a colocação dos auxiliares em outras versões. Isso é uma coisa bacana, né? A fábrica faz uma coisa, já dá para 10 versões diferentes. Seguindo por aqui, bom, a cor é muito legal, eu particularmente, vocês sabem, eu gosto muito de azul marinho, para mim é uma das coisas mais legais para carro grande, carro pequeno também, enfim, eu acho bem interessante. Detalhe aqui das rodas também, essas rodas são de 13 polegadas com calotas, simplicidade total. Que está com pneu 175/70/13, né? Que
quem acompanha o canal sabe, tinha um Fiesta em casa, era 145, né? Aquele pneuzinho bem fino, menor, né? Das opções. 175, apesar de às vezes olhando, falar roda pequena e tal, mas tem uma diferença, principalmente que ele acaba tendo mais borracha aí, né? Um pouquinho mais largo, uma coisa interessante. E por fim, fechando aqui, uma coisa que eu gosto muito, tem duas coisas legais aqui. Primeiro, essa abertura do tanque com essa trava, né, externa, é um detalhezinho interessante. E uma outra coisa que eu gosto do Swift, principalmente, é a traseira. Cara, eu acho a traseira do Suzuki Swift muito icônica, assim, para falar a verdade. Sempre achei muito legal, né? Você olha a traseira dele, tem o brake light ali, tem o limpador traseiro, o desembaçador traseiro, e o conjunto óptico dele é muito legal. Olha o tamanho dessa lanterna, né? Eu acho incrível. Tem um prolongador no meio, que na verdade é tipo uma união, não é nem um prolongador, porque as lanternas são enormes. E o conjunto óptico dele eu acho muito bacana, cara. É muito legal ver esses carros já colecionáveis por conta dessa característica que eu sempre achei um toque de muita personalidade assim no design. Uma outra coisa interessante que eu acabei não falando na apresentação é o tamanho da área envidraçada. Olha que beleza, né? A linha de cintura bem baixa, bem reta, e área envidraçada enorme. Agora que bacana esse carro aqui, ó, um negócio legal. Esse carro, ele é japonês. Olha onde fica o suporte do cinto, exatamente colocado na porta. Cara, bem diferente isso, né? De detalhe diferente, de detalhe para notar, bem diferente. Outra coisa que é bacana nesses carros, ó, esse banco inteiriço. Eu gosto de banco inteiriço porque te dá uma ideia legal, né, não de comodidade, mas sei lá, eu gosto de banco inteiriço. Agora falando de coisas que chamam a atenção, novamente um carro pequeno com otimização de espaço, né? Olha só, aqui na dianteira tem um espaço bacana, interessante, né, para a proposta do carro, e o painel também todo funcional no sentido de ter uma ergonomia legal. Olha só que interessante, lanternas aqui, desembaçador, desse lado você tem limpador, né? O limpador dianteiro, limpador traseiro. E olha só que interessante. Aqui tem um cheque aqui geral, mas ó, as luzes espia. Interessante em milhas e quilômetros por hora o painel e o contagiros. Ó, tem contagiros também, que é uma coisa que às vezes é difícil ver em alguns carros mais simples, né? Mas isso até que está bem interessante. O ar-condicionado, que eu havia comentado. E para fechar, ó, câmbio de 5 velocidades também. E aqui, olha, o cofre do motor. Aqui tem uma característica que eu acho bem interessante. Como a gente sabe, os motores tricilíndricos chegaram no Brasil muito tempo depois, né? E esse aqui já é um tricilíndrico com 993 centímetros cúbicos de cilindrada. Olha que interessante a configuração. Tinha carburado, esse aqui é injetado, então temos aí 55 cavalos com 7,5 kgfm de torque. Para o carro que é leve, acaba sendo uma combinação interessante. A gente vai ver guiando para comentar melhor. Muito bem, Suzuki Swift hoje aqui na garagem. Cara, adoro essa estradinha, é muito boa, né? Uma coisa interessante do Swift é o contexto, né? O contexto histórico dos anos 80 e logicamente, né, da década de 90, que acabou dando origem a esse carro. E aquela ideia de carro pequeno, né? Isso me lembra muito, esse carro me lembrou muito, mas ele anda mais. O meu Fiestinha, em casa, o Fiesta com Endura 1.0, o carrinho era bem legal, dentro, logicamente, do que se esperava, né, de um carro 1000 dos anos 90, que a coisa evoluiu muito. É engraçado isso, eu comentei outro dia em outra matéria. A gente pega os tricilíndricos de alguns anos pra cá, eles mudaram completamente. Eles, dá até para dizer que eles não têm nada em comum com os 1000, com os 1.0 precursores, né? Porque assim, ok, a gente andou no Milibril recente, um carrinho que faz jus à fama de ser valente, anda bem também, né? O Milibril. Mas assim, o Fiesta, por exemplo, ele já acabava tendo uma falta de força em alguns regimes de rotação. Não que os 1.0 atuais
não aconteça isso, mas você acaba tendo um comportamento bem diferente. Eu sei porque meu irmão teve up durante alguns anos, né? O up dele é aspirado, não era o TSI. Cara, e o carrinho bom, fomos viajar para Araraquara, tudo, para Itápolis, inclusive, com ele. Bem acertado para andar, um carro tinha uma tocada boa, né? Tem uma tocada boa. Mas o Fiestas tinha que pegar embalo, né? Pra descer. Mas esse aqui eu tô gostando, cara. É que logicamente acaba mudando algumas coisas, né? Do carro com 3 para 4 cilindros, curso de pistão, esse tipo de coisa que acaba, ó, tô em terceira. Cara, ele tá indo bem. Meu Fiesta aqui já tinha, ó, tô terceira direto. Bacana, viu? Carrinho valente de andar. E logicamente a gente pega o baixo peso desses carros, é um ingrediente perfeito, né? Quando a gente fala de comportamento dinâmico, mesmo num carro, logicamente, que não tenha nenhuma pretensão de ter um comportamento esportivo ou, né, até uma, olha só, terceira direto aqui. Cara, me surpreendeu. É muito legal surpreender com os carros que eu nunca guiei, né? Você pega o carro a primeira vez, pô, beleza, tricilíndrico, 993 centímetros cúbicos de cilindrada, 55 cavalos, e olha que valente o carrinho. Bom acerto, viu? Isso que a gente vê lá fora e aqui também no Brasil, né? Alguns projetinhos com esses carros, porque o carro é leve, né? É um carro japonês, resistente, e ao mesmo tempo é leve, o que é uma combinação muito boa. Ó, terceira, nem tô mexendo aqui. Legal. Uma coisa também que é interessante falar sobre esse tipo de veículo é a usabilidade dele, né? A proposta do carro, né? Eu sempre comento aqui que proposta é algo essencial. Ó, para poder entender o mercado, número de venda, consumidor, tudo. A proposta é um negócio fundamental, né? Para vender carro, tem que entender a proposta, entender o seu público, falar com ele da maneira correta. É um carrinho bacana, cara. E justamente a proposta de um carro como esse é ser econômico, atender bem a sua necessidade diária de deslocamento. O carro também para viagens, eventualmente. Claro, compartimento de bagagem mais reduzido, né? Porque é uma proposta urbana. Mas mesmo assim é um carrinho que te surpreende positivamente, né? E tá comentando até inclusive da injeção monoponto, né? Essa injeção de um bico. Ele falou, meio puta, injeção meio chatinha, né? Por conta de uma coisa ou outra, mas realmente dá contra o recado. Você vê uma injeção também sem falhas aqui. Gostei. Esse volante simples, né? O volante também não muito grande, boa pegada dentro da proposta do carro. Curti. Comprar um Suzuki Swift. E o que é interessante desses carros também é quando a gente fala da questão dinâmica, né? A gente tá andando aqui, ele tem uma suspensão independente das 4 rodas, ou seja, assim como o Uno mesmo, né? Fiat 147, são carrinhos, parece que eles são feitos para você guiar, até guiar um pouquinho mais rápido também. Essa é uma característica bacana.
né? O carro ele tem uma proposta completamente diferente, mas mesmo assim é um carrinho que pode ser bem divertido para andar, porque é um carro que aceita aí algum uso um pouquinho mais soviético. Mas fantástico, bom de curva também. É muito interessante, né? Os caras miram numa coisa e acertam em outra, né? Para desenvolver o carro, né? Ó, aqui ó, bom de curva também. Até curvas um pouquinho mais rápidas, né? Legal, legal. E novamente, o uso da terceira. Cara, a terceira dele é muito boa. É uma marcha que consegue manter bem o carro, manter o torque. Você vê, 7,5 kg de torque, 7,5 kgfm, para usar a expressão, a linguagem correta, de torque. Ou seja, maravilha. O câmbio bem escalonadinho, a embreagem bem leve. Posição de dirigir excelente, gostei também. Achei a posição de guiar bem acertada, sabe assim? Daí somando com a área envidraçada que eu comentei há pouco, a gente tem algo muito bom. Realmente gostei, viu? O conjunto da obra aqui do Swift é bacana. Aqueles carros que eu falo que surpreendem, né? E justamente surpreendem positivamente, né? Isso é muito legal. E o Swift é legal também. Vocês lembram? Eu vou até botar a matéria, aliás, eu vou botar a matéria do GTI no final desse vídeo. Mas a gente andou também no Swift quando ele voltou pra cá, pro nosso mercado. Acho que a Suzuki parou de vender depois. Cara, o lançamento foi lá no Velocitar. Que acertadinho, viu? O último Swift. Cara, que carro legal de andar. Pô, andando em pista, daquele jeito. Todos os carros íntegros, sabe assim, no final do dia. Me surpreendeu muito. Mas dá pra entender que o carro da segunda geração já é muito legal, né? De andar. Então, pô, fantástico, meus amigos. Fantástico. Vou dar mais uma voltinha. Cara, bom mesmo esse carro, viu? Curti. Dirija um Suzuki Swift, se você puder, porque vale a pena. Grande abraço. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.